Ei, gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Projeto Força para Viver, que hoje vai falar sobre o luto. A dor de uma perda pode ser a mais brutal a ser experimentada por cada um de nós. Mas existem informações que podem colaborar para que a gente possa organizar pensamentos e sentimentos em torno dessa dor. Portanto, você que está de luto, perdeu um ente querido, eu tenho uma palavra ao seu coração nesta hora. Fique aqui, não saia daqui do canal Projeto Força para Viver. Mas antes, eu sei que você está cansado de tanto ouvir eu falar que precisa se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like. É exatamente porque eu preciso da sua prestimosa ajuda. Vai fazer o canal continuar emitindo os vídeos semanalmente. Combinado? Eu conto com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre aqui, está aqui escrito, ó, inscreva-se. Tá bom? Acione o sininho. Combinado? Deixe o seu like. Vai me ajudar a manter o canal no ar. Porque senão ele vai fazer o quê? Acabar. Combinado? Vamos juntos? Então vamos para a vinheta. A morte de um parente ou um amigo cria uma profunda sensação de perda. É um pedaço da gente que se vai. Por isso, é tão difícil encará-la. Na verdade, nem conseguimos. Procuramos sempre amenizar o impacto de uma confrontação tão cruel. Vestimos o cadáver com roupa de gala, enfeitamo-lo com flores, fazemos referência à pessoa falecida usando expressões como foi embora, descansou e outros eufemismos. Mas isso não ameniza em nada o sofrimento da perda. É preciso que tomemos outras providências para vencer com mais facilidade as consequências do duro golpe pela morte de alguém que a gente ama, porque foi arrancada da gente. Neste sentido, eu quero deixar aqui algumas recomendações que lhe ajudará a enfrentar essa dor do seu luto. Fique aqui. Eu quero te dar algumas recomendações. A primeira recomendação que faço é: não é proibido chorar. As lágrimas são normais e até necessárias. Exemplo, Jesus chorou diante da morte de seu amigo Lázaro. Está lá no Evangelho de João, do capítulo 11, versículo 35. Algumas pessoas querem ser muito fortes e fazem questão de não chorar. Isso pode ser prejudicial. Se a emoção for contida, sufocada, a pessoa poderá vir a sofrer mais tarde as consequências. Então, não é proibido chorar. A segunda recomendação que faço é: não cultive o sentimento de culpa. Sempre falhamos com as pessoas. A morte
tira de nós a oportunidade de pedir desculpas ou corrigir erros e mal entendidos. Por isso, é comum as pessoas enlutadas serem assaltadas pelo sentimento de culpa. É o caso daquela mãe que na noite anterior à morte do seu filho havia se negado a consertar o brinquedo quebrado. Ou daquele marido que deixou a esposa sozinha no quarto do hospital e quando retornou encontrou-a morta. Essas pessoas ficam se acusando, sentindo-se culpadas. Olha aqui para mim, por favor. Se você reconhece que errou, se houve realmente alguma falha de sua parte, o único recurso é confessar o seu pecado a Deus. A Bíblia nos ensina que quando vamos a Ele arrependidos, qualquer falta pode ser perdoada. É isso que nos diz as Escrituras, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Não é proibido chorar. Foi a primeira recomendação. A segunda recomendação, não cultive o sentimento de culpa. E a terceira recomendação é: enterre de fato o seu ente querido. Algumas pessoas assumem uma atitude de negação à realidade, não querem admitir a morte do ente querido. Certa viúva se recusava a mudar o quarto do casal, não admitia abrir mão das roupas e pertences do falecido, colocava sempre seu prato e talheres na mesa para as refeições. Em suma, ela não havia ainda enterrado seu marido. Vivia como se ele estivesse vivo. Isso é prejudicial. Dificulta o retorno à normalidade da vida. É preciso lembrar que mesmo que alguém muito especial tenha morrido, a vida continua. Precisamos encará-las com realismo e determinação. Não agarre sua dor por mais tempo do que o necessário, querido. É hora de voltar a sorrir e a sonhar. A pessoa que morreu, já cumpriu a sua missão neste mundo. Contudo, os que ficaram vivos ainda, não. Deus espera que, olhando para frente, honremos a memória daqueles que se foram. Seu exemplo e suas lembranças devem nos inspirar, não nos paralisar. Eles podem permanecer vivos em nosso coração. A recordação deles nos dará a força de que precisamos para prosseguir. Pense nisso. Não é proibido chorar. Não cultive o sentimento de culpa. Enterre de fato o seu ente querido. E quarta recomendação que faço é: controle seu impulso de autodestruição. Às vezes, o nível de relacionamento com a pessoa que faleceu era tão profundo que você não admite viver sem ela. O raciocínio, consciente ou não, é: se ele ou ela morreu, eu também não mereço viver. Daí vem o retraimento e até mesmo a depressão. Mas isso não adianta. Só prejudica o processo de cura da ferida terrível que a separação pela morte nos provoca. Pense nisso, querido. Não é proibido chorar. Não cultive o sentimento de culpa. Enterre de fato o seu ente querido. Controle seu impulso de autodestruição. E, finalmente, procure o consolo que vem de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, diz Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. E mais, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Você serve a um Deus
que se faz presente na hora das perdas. Viu, meu querido? Ele acompanha, ele compreende e ele consola você. Receba o consolo do Senhor em seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Receba em meu nome e em nome de toda a equipe do projeto Força para Viver, nossos sinceros sentimentos pela sua perda. Lamentamos muito. Nossa oração nesta hora é que o Senhor acalente o seu coração, sua família, familiares e amigos, nesse momento de dor e saudades. Essas foram, portanto, as recomendações para os enlutados. Você que perdeu um ente querido, não é proibido chorar. Não cultive o sentimento de culpa. Enterre de fato o seu ente querido. Controle seu impulso de autodestruição e procure o consolo que vem de Deus, pois Deus enxuga suas lágrimas. Só Ele é capaz de fazer isso conosco. Vá para Ele nesta hora. Que Deus te console e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.